Agora vamos para Linhares falar com Cláudio Alves, que tem as informações sobre a região para a gente. É com você, Cláudio. Olá, Penélope. Olá, você que acompanha o Link Espírito Santo. A forte chuva que caiu sobre o Espírito Santo e Linhares nesta quarta-feira alagou várias ruas no centro da cidade, nos bairros Colina, Araçá, Interlagos, Santa Cruz e outras regiões. Nas proximidades da prefeitura, no centro, veículos ficaram ilhados. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou alerta de chuvas intensas, pelo menos até esta quinta-feira. E um dos suspeitos de um assalto a um posto de combustíveis foi preso pela polícia em Aracruz. O comparsa dele, no entanto, segue foragido. A Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Aracruz prendeu no início da tarde desta terça-feira um homem de 22 anos que estava com mandado de prisão em aberto por roubo em um posto de combustível do município. O crime aconteceu em 6 de janeiro, no bairro Vila Nova, quando 2 suspeitos com o rosto coberto e armados abordaram um frentista. Eles saquearam o caixa do posto, levaram um celular e fugiram a pé em direção ao bairro Guaxindiba. Durante a investigação, parte do produto do roubo foi recuperada. A prisão foi possível graças a uma denúncia anônima sobre a localização do suspeito. No ato da prisão, ele tentou se esconder na casa de um familiar, mas foi pego junto a 2 munições calibre 9mm. O dono da casa, de 24 anos, afirmou ser o dono das munições. Os suspeitos foram conduzidos à 13ª Delegacia Regional de Aracruz. E segue internado em estado grave o empresário de 40 anos que teve 82% do corpo queimado ao manusear uma churrasqueira em Aracruz. Um funcionário dele também sofreu queimaduras graves e está no hospital. Um churrasco em Amigos não terminou muito bem em Barra do Saí, em Aracruz, no último final de semana. O proprietário de uma distribuidora de bebidas, Eduardo Rodrigues, de 40 anos, e seu funcionário, Luiz, sofreram graves queimaduras em um acidente com a churrasqueira. Segundo informações, eles estavam finalizando o expediente quando decidiram fazer um churrasco para o almoço. Durante o preparo, houve um acidente que provocou uma explosão, queimando gravemente as 2 vítimas. Eduardo foi o mais atingido, com 82% do corpo queimado. Ele foi levado para o Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra, e está internado em estado gravíssimo na UTI. Luiz também se feriu, teve 70% do corpo queimado e também está em estado gravíssimo. O acidente serve como alerta sobre os perigos de uma prática bastante comum, mas que pode se tornar muito perigosa. Existem algumas churrasqueiras que elas já vêm até mesmo com álcool para fazer a queima, né? Sempre que a pessoa não tiver um outro meio para fazer essa queima, ela for utilizar o álcool, ela tem que ter o máximo cuidado. A gente não recomenda que utilize o álcool. Por quê? Porque você não consegue acompanhar o gás que está sendo liberado, o vapor que está sendo liberado, você não consegue visualizar. Então, quando você chega com a fonte de calor próxima daqueles gases ali, ela vai ter uma queima que você não vai ter o controle dela, então pode vir a queimar você, que é o que mais acontece. Então, o que a gente recomenda? Você tem alguns produtos que eles podem ser utilizados para acelerar essa queima e que não geram tantos vapores, né? A exemplo disso, óleo de cozinha. Vocês podem pegar um pouco de papel higiênico, embebedar no óleo de cozinha, enrola ele, faz uma espécie de cone, né? Um copinho enrolado ali, embebeda com óleo de cozinha, coloca no meio do carvão distribuído, porque o carvão ele demora um pouco mais para começar a liberar gases e queimar. Então você coloca aquele acelerador ali, ateia o fogo e você vai estar menos exposto aos gases. O tenente do Corpo de Bombeiros explicou qual atitude tomar caso uma situação como essa venha a acontecer. Então teve a queimadura, existe muita lenda aí, né? O pessoal fala, passa pasta de dente, passa creme de alguma coisa, a gente não sabe. O ideal é você resfriar o local com água corrente, é uma área que vai estar sensível. Então você não vai aplicar nenhum tipo de produto ali. Você vai aplicar água corrente. Se você tiver que utilizar algum tipo de pano, que seja algum pano que está limpo para resfriar a área, e imediatamente procura o atendimento médico.
Se a pessoa tiver a condição de ir por conta própria para o hospital, num carro que estiver no local, carro particular, prossegue. Não conseguiu um transporte por meios próprios ali, entre em contato com o Corpo de Bombeiros, entre em contato com o SAMU, com qualquer outro serviço público que possa prestar esse socorro naquele momento. Todo cuidado é pouco, né, gente? Muito cuidado mesmo. A Infraero autorizou o aeroporto de Linhares a operar com voos de cargas. Bom, o setor produtivo aqui da região recebeu com otimismo essa notícia, mas acredita que vários ajustes precisam ser feitos. O vice-governador Ricardo Ferraço postou nesta quarta-feira em suas redes sociais a notícia comemorando a liberação de voos de carga aqui no aeroporto de Linhares. E quem também comemorou foi o setor de exportação. Nós vamos conversar com José Roberto Fontes, que é presidente da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Papaya, com sede aqui em Linhares. José Roberto, como o setor vê essa liberação, né? Então, o setor fica bastante otimista com mais essa notícia, mais esse passo avançado, né, do nosso aeroporto. E agora a gente espera estar ainda mais motivado para vencer as próximas barreiras, né? Nós temos ainda que provocar uma infraestrutura maior do aeroporto. Sabemos que o transporte de carga ele exige realmente uma infraestrutura maior. Então, para que a gente sonhe de fato a iniciar esse processo, precisamos agora avançar com toda essa infraestrutura. Então, assim, para o público leigo entender, que não entende de exportação, aconteceu a liberação e ainda vai ter um tempo para começar a, de fato, exportar por aqui as cargas, né? Exatamente. A gente precisa mobilizar todo o setor e os órgãos públicos também, para que a gente consiga, por exemplo, nessa infraestrutura, colocar a fiscalização de liberação de cargas. Esse é um ponto que hoje é uma dificuldade nossa, inclusive no aeroporto de Vitória ainda permanece essa dificuldade de liberação da carga. Então, assim, o nosso setor está otimista, seria o sonho exportar o nosso papai aqui por Linhares, né, que é a capital internacional do mamão mais desejado do mundo. Então, sair com ele daqui, desse aeroporto, é um sonho de fato. Nós vamos estar mobilizados junto com os órgãos públicos para tentar avançar nessas etapas, né, de colocar essa infraestrutura, de avançar com postos de fiscalizações aqui, né, lembrando que para os nossos produtos saírem do Brasil, a gente precisa ter a fiscalização do Ministério da Agricultura, então isso também precisamos ter esse suporte. Hoje temos grande dificuldade com o pessoal, com fiscais federais, né? A gente tem uma defasagem muito grande de fiscal federal no Brasil hoje. O Ministério da Agricultura, inclusive, está com um concurso em andamento, esperamos que venha suprir também com fiscais no Espírito Santo, e aí sim a gente poder avançar e aí colocar as empresas com sua mercadoria saindo daqui. Um outro ponto muito interessante é para que a gente tenha os voos cargueiros também saindo daqui, a gente precisa aumentar a nossa importação de produtos elaborados. Então, a gente precisa trazer esse avião cheio de produtos para a gente enviá-lo com os nossos produtos agrícolas. E para a gente entender um pouco da logística que acontece agora, né? Vocês precisam levar os produtos em caminhões para outros aeroportos. Como é que funciona? Isso, o papaya é um produto perecível. Então, o transporte precisa ser refrigerado. Então, hoje, por exemplo, a gente tem grande trabalho e custo para levar todos os nossos produtos daqui para o aeroporto de Guarulhos, para o Galeão, para o Viracopos, em Campinas. Então, além de custo, é uma exigência alta dessa logística. Saindo por Linhares, sem dúvida nenhuma, a gente facilitaria bastante. É preciso lutar por isso. Muito obrigado, viu? Nós ficamos por aqui, voltamos com vocês aí no estúdio. Bacana, um primeiro passo, né? A autorização. Agora, é claro, tomar as providências necessárias para que esses voos efetivamente aconteçam.